Boa noite a todos. Depois de um longo e tenebroso inverno aí, ficamos umas 2 vezes sem nos encontrarmos nesse Zoom tradicional de terça-feira à noite. Então, estamos cá de volta para mais uma aulinha, uma palestra em relação a ideias da porção da Torá. A conexão com o Criador do mundo. Hashem, Deus, colocou na Torá a sua sabedoria infinita. Isso é trazido no Talmud, no Tratado de Shabat, quando a palavra Anohi, a primeira palavra dos 10 mandamentos, é um acrônimo, um acróstico. São as iniciais de 4 palavras que fazem uma frase inteira. Ana, Nafshi, Ktavit e Yehevit. Na verdade, a linguagem é no aramaico, que é a língua do Zohar e a língua do Talmud. A tradução é: eu, minha alma, escrevi e entreguei. Deus condensou a sua sabedoria infinita na Torá. E como que essa sabedoria é descondensada? Ela foi sintetizada, mas ela tem que ser analisada e expandida, justamente por meio do estudo e do aprofundamento na Torá. Qual é o limite do aprofundamento na Torá? O céu é o limite, não há limite. Mas com uma pequena e grande particularidade. O conhecimento e a interpretação não é livre, ela é dirigida, ela é transmitida de geração para geração. Aquelas informações que não são facilmente conhecidas podem ser deduzidas por meio de 13 métodos específicos de interpretação que foram transmitidos pelos nossos sábios. Nós estamos em pleno Sefer Shemot, o livro do Êxodos, da libertação e da saída do povo de Israel do Egito. E vem a grande pergunta: por que que os egípcios foram castigados com as 10 pragas se Hashem já havia se antecipado e já havia previsto e comunicado a Abraão que o povo de Israel seria estrangeiro numa outra terra, e eles seriam subjugados e de lá sairiam com mão forte e braço estendido, além de levarem consigo grandes riquezas? É uma pergunta boa, mas é uma pergunta muito mais abrangente que possamos imaginar na nossa simples compreensão das coisas. É uma pergunta muito mais profunda e muito mais abrangente. Se fulano faz mal para cicrano, se uma pessoa acaba afetando outra, por um lado, existe o conceito de retribuição, o sistema de recompensa e castigo. Deus recompensa aqueles que materializam a sua vontade nesse mundo, e particularmente aquelas pessoas que fazem o bem ao próximo,
mas, ao mesmo tempo, ele pune aqueles que transgridem a sua suprema vontade e, particularmente, aqueles que fazem o mal ao próximo. Em verdade, a justiça divina ela é muito complexa. Ela não leva em consideração 1, 2, 10, 100 ou 1000 ou 1 milhão de informações a respeito de cada indivíduo. Hashem leva em consideração toda a atuação do indivíduo na vida, inclusive algumas pendências de vidas anteriores. Ou seja, principalmente quando nós não compreendemos o porquê de ocorrer certas coisas. Há pessoas ruins que são bem-sucedidas e há pessoas boas que sofrem e muitas delas morrem vagarosamente e com muito sofrimento. Nós não entendemos o sofrimento, nós não entendemos a retribuição divina em relação às pessoas. Mas não entendemos não é porque é incompreensível, não é porque é ilógica, simplesmente por falta de maiores informações. E Deus pondera absolutamente tudo. Vamos ver 2 exemplos em relação a 2 arqui-inimigos do Moshe Rabbeinu. Infelizmente, eles pertenciam ao mesmo povo, os 2 eram judeus, mas eram 2 encrenqueiros de marca maior, pessoas que não tinham ética, muitas vezes não tinham moral, eram pessoas traiçoeiras e grandes, como se fala em inglês, troublemakers, fazedores de problemas, que eram Datan e Aviram. Há 2 cenas em relação à vida deles muito impressionantes. 2 cenas que, a princípio, não são facilmente compreensíveis ou justificáveis. A primeira delas, depois que Datan e Aviram entregaram Moshe Rabbeinu para o Paró, aquele judeu que estava sendo castigado pelo egípcio e que iria morrer nas mãos do agressor egípcio, porque a sua esposa tinha o traído com o egípcio, segundo os comentários, era Datan. E eles, junto com Aviram, foram avisar ao Paró. Moshe Rabbeinu salvou a sua vida, e como ele pagou ao Moshe, ele pagou o bem com o mal. E na hora das 10 pragas e do povo de Israel sair do Egito, os 2 encrenqueiros não saíram junto com o povo de Israel. Eles saíram depois que as águas se fecharam para os egípcios, afogando todo o povo egípcio, entre homens, mulheres e crianças, que além de afogados, eles foram escaldados vivos. O único sobrevivente foi o próprio faraó, debaixo das profundezas do Mar Vermelho, sendo escaldado com erupções vulcânicas submarinas. O faraó Paró se arrependeu de tudo que tinha feito e, naquele momento, ele milagrosamente foi salvo. O pior dos egípcios acabou se arrependendo. Ou seja, nossos cálculos não servem para nada, porque nós somos, nas nossas expectativas, em relação ao bem e o mal, muitas vezes nós somos surpreendidos, porque a justiça divina é totalmente superior à nossa própria e parca compreensão. Datan e Aviram conseguiram sair do Egito. E está escrito que quando eles pularam, no Midrash, que quando eles pularam no mar, Hashem abriu as águas do mar para Datan e Aviram. Os picaretas, Datan e Aviram,
eles mereceram serem salvos. Por quê? Porque quando os egípcios colocaram capatazes e policiais judeus para supervisionarem os escravos, Datan e Aviram eram dois desses policiais. Eles preferiram sofrer chicotadas, açoites e encobrirem os judeus que não tinham feito a quota necessária diária suficiente de tijolos para confeccionarem diariamente. Defendendo os outros judeus, Datan e Aviram apanharam para poderem proteger os seus irmãos. Esse mérito, apesar de eles serem perversos e terem falecido de uma forma estranha e muito triste na revolta de Korah, quando a boca da terra se abriu, não era um terremoto. O terremoto é uma fenda reta. Aqui era um ponto que se expandiu circularmente, engoliu a todos, como se fosse uma boca, depois ele se reduziu novamente ao ponto original. Algo totalmente extraordinário. Muito bem. Mais uma passagem sobre Datan e Aviram, uma grande pergunta. É uma pergunta que um sábio medieval chamado de Hirosh, um grande legislador judeu, ele era Ashkenazi, ele vivia na Alemanha, era genro do Maharam de Rothenburg, o sogro dele foi preso e acabou morrendo na prisão. O Hirosh, que era o seu principal aluno e genro, ele acabou fugindo da Alemanha para a Espanha, mas ele era o grande legislador Ashkenazi. E o Hirosh, ele tem um comentário sobre a Torá. E ele faz a seguinte pergunta: por que Datan e Aviram, que eram perversos, por que eles não morreram nos 3 dias da praga da escuridão? Nós sabemos que essa praga era extraordinária. Normalmente, a escuridão é a ausência da luz. Mas, no caso aqui, a escuridão era tão densa que ela se materializou e virou uma pasta, virou um material tangível que imobilizou os egípcios durante 3 dias e 3 noites. E os comentários dizem, encabeçados pelo Rashi, comentário principal de toda a Torá, Rabbi Shlomo Yitzhak, o sábio medieval francês, os comentários dizem que nessa praga, um sem número de judeus, talvez a maioria dos judeus, quem saiu do Egito não foi a totalidade do povo de Israel. Infelizmente, foi a minoria. Há um cálculo de que foi 1/5 dos judeus saíram do Egito. Aproximadamente, entre homens, mulheres e crianças, uns 3 milhões de judeus. Significa que 12 milhões não saíram. Aliás, esses 12 milhões estavam tão afastados do judaísmo, mal se identificavam como judeus, que muitos deles, a maioria deles, nem foi escravizada, porque já não eram mais parte do povo de Israel, apesar de sim sê-lo. Há uma outra explicação de aquele Erev Rav, da mistura dos povos, que envolvia vários povos que saíram junto com o povo de Israel do Egito. Um bom contingente deles era uma parte desses judeus que mudaram de ideia na última hora, mas já eram assimilados e havia dificuldade em identificá-los como judeus. E, no entanto, eles também saíram. Mas, de qualquer forma, eles pereceram numa espécie de epidemia, a Covid da época, etc., que fizeram com que todos perecessem. Eles foram enterrados nessas 3 noites e 3 dias, 3 dias e noites, os 3 dias nos quais os egípcios ficaram imobilizados. Por que esses judeus pereceram? Porque, além deles serem do contra
E além deles não terem se sensibilizado com a revelação de Deus, eles não queriam sair do Egito. E por isso eles acabaram perecendo, porque eles estavam indo contrariamente, na direção contrária dos desígnios de Deus. E eles eram pessoas problemáticas, que abriram mão, a exemplo dos próprios egípcios, de ética, de moral. Eram judeus que viviam como perfeitos egípcios no sentido mais profundo da palavra, abrindo mão de todos os princípios que os caracterizavam como judeus. Eles pereceram nesses 3 dias e foram enterrados nesses 3 dias. E a pergunta é, por que Datã e Aviram, que eram 2 grandes picaretas, por que eles não pereceram juntamente com esses outros milhões de judeus? A resposta é porque eles não desistiram da redenção. É que o Rosh, esse sábio medieval, nos revela. E isso é uma informação revolucionária. Mesmo que haja atualmente um picareta, uma pessoa ruim, uma pessoa execrável, um mau caráter, tanto no povo de Israel como entre os Bnei Noach, mas que não desista da revelação de Deus e da vinda do Mashiach, esse motivo é suficiente, pelo menos temporariamente, é suficiente para salvá-lo do Egito pessoal no qual ele se encontra. Daí nós vemos a importância de todos nós nos conectarmos com o princípio básico do judaísmo, da crença, da redenção, da vinda de Mashiach e, subsequentemente, da revelação do autor dessa obra toda, do Criador de tudo, do Todo-Poderoso no mundo. Essa simples esperança pode nos livrar totalmente de maus lençóis, mesmo que algum de nós seja um picareta, seja uma pessoa execrável, um mau caráter. A esperança na salvação é motivo suficiente para ser salvo. Aqui eu estou dizendo no aspecto de se ligar a um princípio básico da espiritualidade judaica, dos Bnei Noach e da humanidade inteira. Quando nós falamos em esperança na salvação, nós queremos dizer esperança de uma forma geral. Enquanto uma pessoa tem esperança de um mundo melhor, de se superar, de conseguir vencer obstáculos, até os próprios obstáculos, e até os obstáculos da própria personalidade, que pode ser muito problemática, enquanto há esperança, há a possibilidade de salvação. E salvação significa aqui a pessoa ser resgatada por Deus de todo lixo circunstancial da vida que a impede de uma proximidade maior do campo espiritual. Por isso é básico na nossa espiritualidade sermos esperançosos. É um grande mérito termos esperança. Por quê? Porque a esperança mostra que nós temos um gigante adormecido no nosso íntimo. Mesmo que tenhamos problemas com o nosso caráter, mesmo que nós tenhamos problemas com o nosso emocional, ou com a nossa ética, com a nossa moral, com o nosso amor ao próximo, com a nossa solidariedade humana, ainda temos esperança, e a esperança pode ser um fator decisivo para nos transformarmos em pessoas bem melhores. Mas aí volta a pergunta: por que os egípcios mereceram sofrer tanto com as 10 pragas e ainda por cima serem aniquilados pelas águas do fechar das águas do Mar Vermelho, entre homens, mulheres e crianças? Somente não foram destruídos os doentes, que não puderam se locomover,
e não saíram de casa, ficaram acamados. Esses se salvaram, além do faraó. Mas já era previsto a escravidão, já era prevista que a escravidão na qual o povo de Israel teria a sua liberdade limitada. Os comentários, de uma forma geral, nos explicam que Hashem, ele lança missões para as pessoas e muitas vezes uma pessoa é responsável por punir outra pessoa. Na verdade, no interrelacionamento entre as pessoas, é claro que há a materialização dos desígnios de Deus, sempre nos lembrando que Deus está no pleno controle de tudo. Tudo que está ocorrendo no cenário político, econômico do nosso país, com certeza, tudo está sendo dirigido milimetricamente pelas mãos de Deus. Mas aí a pergunta que se faz, e aonde está o livre arbítrio das pessoas? Será que nós somos cartas marcadas? O zodíaco e o horóscopo falam que sim, mas não é bem assim. A astrologia procura mostrar que as pessoas são cartas marcadas, mas não seria justo da parte do Todo-Poderoso fazer com que o destino tomasse conta das nossas vidas e do nosso futuro. Por isso, Hashem dá uma chance de nós quebrarmos com todas as barreiras. Hashem previu que o povo de Israel fosse escravizado, mas os egípcios, por serem antiéticos e amorais e totalmente associados à idolatria, extravasaram e romperam com todos os limites de tolerância de Deus. Esse faraó que se opôs à saída do povo de Israel do Egito, ele substituiu um outro faraó que morreu um tempo antes. Esse outro faraó que o antecedeu, ele tinha um problema de lepra. Ele acabou perecendo por conta dessa doença. Mas, aconselhados por seus ministros e magos e feiticeiros, ele se prontificou a tomar um banho diário de sangue. O sangue de centenas ou milhares de crianças judias que foram assassinadas friamente e tiveram seu sangue escoado para encher uma banheira diária para que o faraó anterior se banhasse para tratar as suas chagas da lepra com o sangue de um sem número de crianças assassinadas. E ainda os magos disseram, o sangue de criança é melhor para o tratamento, é um sangue mais fresco. Isso traduz o requinte de crueldade com os quais os egípcios estavam acostumados a lidar. O faraó, ele deu quantidades impossíveis em termos de cotas de tijolos para serem confeccionados diariamente pelos escravos judeus. E aqueles escravos que não pudessem completar a quota diária, teriam que completá-la com seus próprios filhos de colo, crianças que seriam emparedadas vivas nas paredes das fortalezas, fortificações ou pirâmides. Isso não foi previsto por Deus. Mas 6 milhões de judeus já enfrentaram o decreto de serem aniquilados pelos nazistas. Então, por que os nazistas foram perseguidos e mortos? E por que os seus líderes, aqueles que foram pegos e aprisionados,
tiveram que enfrentar a pena de morte. Mais uma vez, a mesma resposta. Os planos divinos, eles se materializam por meio das atitudes das pessoas até um certo limite. Mas as pessoas que ousam passar esse limite por conta das suas fraquezas ou perversidade, então elas respondem pelos seus próprios atos a partir do limite daquilo que foi pré-estipulado por Deus. Eu já falei aqui anteriormente, vale a pena repetir, Deus tirou o livre-arbítrio do Paró. Então, por que ele mereceria passar pelas 10 pragas, etc.? Está escrito em várias ocasiões que Deus endureceu o coração do Paró, o tornou insensível, porque nas primeiras pragas o Paró mostrou a sua perversidade. E há um midrash baseado na passagem da Torá que o Paró ele fala que ele não conhece o Deus criador dos céus e da terra. Há um midrash que fala que quando Moshe se apresentou, o Paró tirou uma lista de deuses. Eu brinco dizendo que era uma lista deusofônica. Tem lista telefônica e lista deusofônica. E lá tinha o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus da morte, o Deus da umidade relativa do ar, o Deus da curvatura do vazio, o Deus disso, o Deus daquilo, tudo deuses, divindades, deidades com D minúsculo. Ele fala, desculpe, na minha lista não tem esse tal de Deus, que é o Todo-Poderoso, que engloba tudo, que criou os céus e a terra. Não tem não. Não conheço. Em verdade, ele conhecia. Como que o Paró conhecia? Porque ele tinha a tradição. Por que o próprio Paró era um ídolo? Ele era um objeto um ídolo de adoração. Por que homens, mulheres e crianças saíram na recaptura dos escravos fujões, dos escravos foragidos, que eram os hebreus? Por quê? Porque não foi só o exército de Paró. Segundo a nossa tradição, foi o povo inteiro do Egito. Porque era um ato de idolatria. Quando a ordem foi lançada pelo Deus vivo, um D minúsculo, o Deus vivo Paró, então a recaptura dos hebreus é um ato de idolatria, de adoração, de devoção, de culto à personalidade do Paró. E mais ainda, o Paró foi na frente, nas bigas, ele foi na frente de seu exército e na frente do povo. Naquela hora, homens, mulheres e crianças estavam totalmente enjoiaradas, com o melhor traje, a melhor roupa, a roupa de casamento, a roupa para o baile, porque aquelas roupas todos eles usavam para servir ao Deus Paró. A ordem veio do ídolo. Eles estavam dispostos, se alcançassem os judeus, a morrerem, homens, mulheres e crianças, no embate e no confronto com os judeus, mesmo que eles estivessem apoiados por um exército poderoso. Ou seja, essa resposta dos grandes confrontos das civilizações antigas. Perguntam por que os judeus tiveram que entrar na terra de Israel e, a mando de Deus, por ordem de Deus, primeiro, proporem a paz. E caso a paz não fosse aceita, irem para a guerra total, no confronto com homens, mulheres e crianças. Muito simples, porque na antiguidade, com a exceção dos gregos, dos romanos, de alguns outros povos, na antiguidade, quando povos idólatras, eles iam para a guerra sem distinção entre militar e civil, sem distinção entre homem e mulher, sem distinção entre velho e jovem, sem distinção entre adulto e criança. O povo inteiro ia com tudo, porque caso eles morressem,
eles iam para a vida eterna prometida pelo ídolo. Então, as crianças, as mulheres, os velhos, estavam dispostos ao impossível para tirarem a vida dos judeus, mesmo que para isso tivessem que recorrer a poderes de feitiçaria, de bruxaria, de telecinese, movimentação de objetos enormes à distância para serem jogados em cima dos soldados judeus. Eles lembram esses filmes aí famosos, Contos de Nárnia, outros aí, de mirabolantes. Eles eram, com o perdão da palavra, esses povos da antiguidade, aplicando toda a feitiçaria ligada à idolatria, eles eram diabólicos. Nós vamos ver na Torá, mais para frente, bem mais para frente, no final da Torá, que é uma guerra total entre o povo de Israel e os midianitas. E o Midrash fala que os midianitas atacaram o povo de Israel de cima. Eles voavam. Eles atacaram com lanças o povo de Israel de cima. Eles flutuavam. Como se proteger de pessoas que saem voando por aí? Era complicado. Algumas guerras era o tudo e o nada. Se o judeu tivesse piedade, pena de alguma pessoa que tivesse o agredindo, seja ele homem, mulher, velho, criança, adulto, jovem, ou qualquer pessoa que seja, num vacilar e num piscar de olhos, aquele judeu perdia a sua vida. Era uma guerra assustadora, um confronto total de Deus, inspirando o povo de Israel para ir à frente, adiante, e dos antagonismos, que eram a idolatria, forçando esses povos inteiros a se degladiarem até a última gota de sangue. Eles não tenham medo da morte, que no máximo eles seriam favorecidos pelo Deus Paró. A prova de que Deus dá uma chance é que o pior de todos os egípcios, nas profundezas do Mar Vermelho, se arrependeu e ele foi poupado para contar as histórias dos grandes feitos de Deus para o resto de sua vida, em suas peregrinações pelo mundo afora, louvando a Deus e falando dos grandes feitos de Deus. Tudo isso com um plano maior de chegarmos até o presente, quando teremos o Mashiach revelado a qualquer momento para nos esclarecer o propósito maior de absolutamente tudo com a tão almejada redenção a qualquer momento. E a qualquer momento